tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui no Projeto Terra Oculta e hoje começamos mais uma semana agora tratando um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar primeiramente um pouco de cada coisa e tudo relacionado com o quê? Com uma coisa chamada realidade. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas o que é realidade? É energia? É energia condensada? Realidade é uma espécie de o quê? Realidade é tudo que existe ao nosso redor, não somente externamente, mas internamente na nossa mente, intramentes, né? Como Hegel falava, né? Mas pode ser considerado o quê? Energia condensada, vibrando em uma certa frequência. Tudo ao nosso redor, toda a matéria ao nosso redor, é uma energia. E aí é uma palavra muito utilizada hoje em dia, energia. Existem muitos conceitos hoje em dia que nós usamos no dia a dia, mas nós não sabemos o que é e não temos ideia. Mesmo a ciência hoje em dia tem muita dificuldade em definir certas coisas. Por exemplo, fala-se muito em energia, mas o que é energia? Um outro conceito que nós utilizamos muito é consciência. Ninguém faz realmente ideia do que seja a consciência. Consciência sabe-se que não é matéria. E independe da matéria e do tempo. E outra coisa que muitas pessoas descrevem é o próprio tempo. O que vem a ser o tempo? Essas definições em física, são coisas muito complicadas hoje em dia. Apesar de parecerem serem simples e simples variáveis que são utilizadas em várias equações em física, física quântica, física relativista, mecânica quântica, ou mesmo física clássica, né? Uma outra coisa muito interessante, uma outra variável que nós utilizamos muito em física, para determinar certas fenomenologias, avaliar, seria o quê? A noção de espaço. O que vem a ser espaço, né? Realmente definir algo que está ali e não tem nada. Na verdade, o espaço sempre tem algo. O espaço é definido como o quê? Um intervalo entre dois referenciais. Se não houvesse nenhum referencial amanhã no universo, haveria espaço? Se não houvesse matéria, nada, ou absolutamente nada. Aliás, falando em nada, é possível nós pensarmos no nada? Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente já está imaginando alguma coisa. Então nada não existe. É uma coisa muito complicada esses conceitos. Um outro conceito que muitas pessoas acabaram parando em verdadeiros sanatórios, né, para doentes mentais. Por exemplo, quando se fala da questão do infinito, né? Você vê muitas pessoas tendo muito problema com isso, lidar com o infinito. O que é infinito? É uma coisa que tem começo, meio, fim, nunca teve começo, nunca teve fim. E o espaço? Ele é finito ou infinito? Está correlacionado com o tempo? O espaço depende de dois referenciais e é o tempo, e o tempo é o momento que eu gasto, o intervalo que eu gasto, que eu meço, de percorrer talvez de um referencial até um ponto A até um referencial de um ponto B. Mas o que vem a ser isso? Então são coisas que a gente tenta definir em física, em cosmologia, mas realmente a chave para a resolução de muitas problemáticas dentro da nossa realidade é o quê? É a definição desses conceitos. Consciência, infinito, espaço, tempo. Uma outra coisa que muitas pessoas comentam é a própria luz. O que vem a ser luz? A luz é um salto energético de uma camada energética de um átomo, das subcamadas das esferas atômicas. Quando um elétron pula de uma camada para outra, há uma perda ou ganho de energia. E quando há uma perda de fóton, e fóton é energia luminosa. Ótimo. Mas o que é energia luminosa? Então são conceitos que realmente a ciência deixa de lado, os utiliza como variáveis para medir, pesar, quantificar coisas, mas realmente não explica nada no fim do dia. E aí, o que podemos tirar disso tudo? Existem variáveis, existem padrões,
existem energias que possuem estados vibratórios ou ondas, se comportam como ondas. E esses estados e essas energias podem ser correlacionadas com o quê? Com informação. A realidade é pura informação. Por que isso? Porque tudo dentro da nossa realidade, seja numa molécula, seja num aminoácido, seja num organismo vivo, unicelular, multicelular, tudo isso contém algum tipo de informação pré-programada interagindo entre si para a manutenção de um sistema. No reino mineral existe o quê? Por exemplo, os cristais. Cristais obedecem um padrão que se repete. E nesse padrão existe quantificada uma informação matemática, geométrica, e nessa quantificação, nessa informação, nessa linguagem, existe o quê? Energia. E essa energia num estado de ressonância, num estado de vibração. E aí nós podemos perguntar, essa linguagem que nós temos na nossa realidade é uma linguagem baseada em o quê? Em formas, padrões e frequências, né? Formas, padrões e frequências. E nessa realidade nossa, usamos essas formas, por exemplo, nós como seres humanos, para criar símbolos, para nós nos comunicarmos. O que é um símbolo? Um símbolo é uma forma que possui um significado. E esse significado carrega um tipo de informação. Ou seja, a linguagem portuguesa, por exemplo, que estou utilizando hoje em dia aqui para demonstrar certos princípios ou comentar certas observações dentro do projeto Terra Oculta, obedece ao quê? Uma simbologia inteligível para todas as pessoas falantes da língua portuguesa. Por quê? Esses mesmos símbolos, quando colocados juntos, quando unidos, transmitem toda uma informação que é enviada do emissor ao receptor, e isso é captado, processado e entendido, e reconstruindo na mente de cada um de nós. E é isso que a realidade faz hoje em dia ao nosso redor. Tudo ao nosso redor é reconstruído, entendido da maneira como nós conseguimos captar a informação, a mensagem, né? E só para título de curiosidade, existem, por exemplo, linguagens antigas, idiomas antigos, como o hebreu, por exemplo, que cada letra do seu alfabeto possui um som. E os antigos hebreus associaram cada letra com um valor numérico. E essa associação não é em vão. Por exemplo, se você pegar escrituras antigas como o Velho Testamento e verificar histórias como, por exemplo, Adão. Adão dava nome aos animais, às coisas, e cada nome desse, no linguajar hebreu, tinha uma sonoridade. Mas hoje em dia as pessoas se perguntam, mas o que tem a ver dar nome com linguagem e símbolo? Todos nós temos um nome, recebemos o nome dos nossos pais. Eu dou um nome. Se eu tiver um filho, eu posso dar um nome para o meu filho. Todos nós somos capazes de dar nome. Então, o que tem de importante, você lendo uma escritura antiga, a referência de Adão dando nome aos animais e utilizando certas letras do alfabeto hebreu para referenciar esse ou aquele animal, fazer referência. Porque, na verdade, ele não estava simplesmente dando um nome aleatoriamente. Ele tinha a capacidade de visualizar dentro daquele ser vivo, dentro daquele animal, aquela vibração, aquela centelha que o animava. Onde chamamos de alma, espírito, o que é que seja. E dependendo dessa vibração, isso estava correlacionado com o valor energético numérico daquela letra, ou daquele conjunto de letras e os símbolos hebreus que ele se utilizava para dar o nome para aquele ou esse, ou aquele determinado ou esse determinado animal. Por exemplo, o nosso nome.
Se a pessoa chama Maria, José, Pedro, Roberto, cada nome tem um valor numérico. E esse valor numérico, quando pronunciado, emite um valor sonoro energético que possui uma identidade energética que está correlacionado com o seu eu interior. Quando nós nascemos e viemos nesse mundo e recebemos um nome, nós recebemos uma identidade energética que carregamos conosco, que é o nosso próprio nome. Cada informação, cada bit, cada pedacinho do seu nome contém um valor energético. E esse valor energético determina muitas vezes a sequência de coisas que a tua energia, o teu nome se envolve ao longo da tua vida. Então é muito importante esse negócio de dar nome às coisas, porque você realmente está emitindo um valor energético, uma identidade energética que vai ser utilizada pela criatura, pelo ser, para o resto da vida dela. E falando assim em valores numéricos e valores energéticos das coisas, a linguagem hebraica, por exemplo, o idioma hebraico, ele, além de ter esses valores numéricos correlacionados para cada letra do alfabeto, criou-se todo um estudo disso, chamado de gematria, hoje em dia, que identifica a similaridade dos valores energéticos de acordo com seus valores numéricos entre os nomes. E muitas informações, muitos dados passados a nós através dessas outras fenomenologias que ocorrem ao nosso redor, que eu venho comentando aqui no projeto Terra Oculta, como fenomenologias paranormais, ufológicas, que dão nomes a seres alienígenas, a anjos, a profetas e outras coisas mais. Muitos desses nomes, ao serem estudados, vocês verificarão que existe uma correlação íntima de todas essas fenomenologias de acordo com o seu valor energético, de acordo com a sua identidade energética que está correlacionado com esses mesmos nomes. Axataxerã, Jesus Cristo. Se você começar a ver o valor numérico dessas palavras, desses nomes, dessas emissões energéticas sonoras, você vai começar a identificar quem é quem e quem realmente nos controla nesse grande sistema de controle que vivemos hoje em dia. E muitas dessas informações que nos é passada, infelizmente, só é compreendido por uma grande minoria, uma classe seleta de fráteres e pessoas que estão correlacionadas e sabem identificar, ler, interpretar essas informações, sejam canalizadas mediunicamente, sejam passadas através de contatos ufológicos. Essas pessoas conseguem verificar quais são as verdadeiras agentes e estruturas que estão correlacionadas com, não somente com essas fenomenologias, mas com os emissores, criadores e perpetuadores dessas agendas, dessas fenomenologias, que se utilizam de um linguajar todo especial energético para se identificarem entre si. Um exemplo. Vamos começar citando uma coisa que eu comecei a citar, que eu vou citar a nível 1 hoje. Nos próximos programas eu vou começar a citar nível 2, 3, 4, 5. É a informação canalizada dentro daquele famoso livro, daquele famoso médium Chico Xavier, o livro Nosso Lar. Antes de falar sobre isso, teremos que observar que muitas dessas informações que são passadas por esses seres, nesses processos, nessas fenomenologias que ocorrem, são passadas de maneira criptografada. Mas é para nós não entendermos? Não. É para nós desvendarmos o valor energético que existe nessas informações, que por sua vez vão trazer informações mais compartimentalizadas e profundas, que só quem realmente entende esses valores energéticos e estão sintonizados com os mesmos, serão capazes de interpretar a verdadeira informação que existe nessas mensagens que são passadas de lá, dessas outras realidades para o nosso mundo físico. Citando criptografia, nós, seres humanos, temos realmente ideia que criptografia é algo para esconder outro algo, uma mensagem secreta. Muito utilizada muitas vezes em processos de guerra, por exemplo. Quando há um conflito entre dois países ou mais nações, geralmente a informação é passada nas linhas, entre as linhas inimigas ou entre os
próprios aliados, através do quê? De informações criptografadas e que não são inteligíveis a não ser que você consiga as cifras ou os códigos que possam quebrar essas informações criptografadas. E isso ocorre, infelizmente, de uma esfera interdimensional para nós em mensagens mediúnicas, ufológicas e outras fenomenologias mais que ocorrem, que muitas vezes não são entendidas justamente por não entendermos esse processo de transmissão de informação de uma realidade para outra. Vou dar um exemplo hoje, só para começar, vários programas, várias sequências que eu vou realizar aqui no Projeto Terra Oculta, para demonstrar esses níveis de informação que são passados e os seus valores energéticos que cada mensagem, cada palavra, cada letra dessas informações contém. Por exemplo, retornando ao livro Nosso Lar, se vocês observarem o livro, é um livro antigo, um livro que foi escrito na década de 30, 40, né? Foi publicado nos anos 40. E o Nosso Lar conta a história de uma cidade astral, né? Em que lá vive 1 milhão de espíritos, ou vivia na época 1 milhão de espíritos, e é uma cidade na terceira esfera, se eu não me engano, do astral baixo, onde essa cidade fica acima do Rio de Janeiro, se não me engano, a uma altura de 10 ou 15 quilômetros, em uma outra realidade menos densa, ou uma outra dimensão, ou um mundo paralelo, onde espíritos acabam, pessoas que desencarnam, que morrem aqui, acabam parando nessa cidade astral. Isso é contado no livro Nosso Lar, psicografado pelo médium Chico Xavier. E nesse livro você verifica que a cidade, a sua arquitetura, a sua forma é uma forma de uma estrela de 6 pontas. Por quê? Porque cada ponta dessa, arquitetonicamente falando, existe um ministério. O Nosso Lar possui 6 ministérios com 12 ministros, cara. Se você ver bem, o Nosso Lar, ele é todo um livro que segue uma numerologia, uma sequência lógica. E aí a pergunta vem, mas por quê? Por simples coincidência? Não. O livro em si, no nível 1 de entendimento de informação, é toda uma sequência numerológica, energética, cabalística, que por sua vez vai de propiciar, adentrar numa segunda fase de entendimento energético, através de números e cifras que vão te direcionar para outros tipos de informação que estão contidas dentro do livro do Nosso Lar. Exemplo. Quando fala-se em 6 ministérios com 12 ministros, nós temos 6 vezes 12, 72. Num nível bem superficial, o que vem a ser, o que vale 72 graus, o número 72, em termos cabalísticos, cosmológicos? Em termos cosmológicos, por exemplo, se pegarmos o movimento de precessão da Terra, o que é isso? É um movimento daquele peão que a Terra faz, e que uma volta completa demora 25.920 anos. Se nós pegarmos 25.920 anos, dividirmos por 360 graus, cada grau desse movimento vai dar o quê? Uma equivalência de 72 anos, ou seja, 72 anos do grau de precessão equivale a 1 grau do movimento de precessão terrestre. Então, uma informação superficial, uma informação matemática. Coincidência? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, o que acontece? Nós temos a palavra 12, número 12 e 6 nesse livro, né? Mencionada várias vezes. E a palavra 12 é mencionado uma vez no capítulo 8, uma vez no capítulo 16, uma vez no capítulo 28, uma vez no capítulo 42 e 2 vezes no capítulo 48. Por sua vez, a palavra 6 é mencionada 2 vezes no capítulo 8, uma vez no capítulo 9, uma vez no capítulo 13, uma vez no capítulo 14, 2 vezes no capítulo 22 e uma vez no capítulo 33. Formando-se 2 figuras geométricas. Se você colocar de uma maneira agrupada o capítulo 8, 16, 28, 42 e 48 e unir as pontas, você vai ter uma estrela de 5 pontas. Se você colocar de maneira agrupada os capítulos que formam a palavra 6, que são os capítulos 8, ou que aparece a palavra 6, que são os capítulos 8, 9, 13, 14, 22 e 33, você vai ter o quê? Uma figura de uma estrela de 6 pontas. Se você unir todos esses capítulos formando uma figura geométrica nas suas pontas. Então nós temos uma figura de 5 pontas e uma de 6 pontas.
que equivale ao quê? Hermeticamente falando, no ocultismo equivale o microcosmos e o macrocosmos. O infinitivamente pequeno e o infinitivamente grande. Nós e o universo. Ou a figura simbólica do talismã ou do sigilo de Saturno, que é uma estrela de 5 pontas e uma de 6. Disso nós tiramos o quê? Uma simples pura coincidência? Não. Por exemplo, se você pegar o capítulo 8, 16, 28, 42 e 48 e reduzir os números e multiplicá-los, você vai ter o quê? 8 vezes 7 vezes 1 vezes 6 vezes 3, 1008. 1008 é o último período energético que envolveu o nosso sistema solar numa energia muito baixa e que durou, se eu não me engano, até 1994, que os antigos eslavos chamavam de Svarog Night, ou a noite de Svarog, ou seja, é um período de baixa energia, onde o nosso sistema solar adentrou e permaneceu nesse envolvimento energético frequencial um pouco mais baixo. E aí, se você observar a estrela de 6 pontas, você tem o quê? 6 pontos, você tem 6 triângulos e 6 lados do hexágono, dando um número 666. E aí muitas pessoas acabam levando isso para sistemas de crença, por exemplo, como por exemplo o número 666, que é considerado aqui a marca da besta em várias vertentes aí do cristianismo, né? E muitas pessoas não entendem o que significa realmente 666. Por exemplo, em se falando uma estrela de 6 pontas. Se nós pensarmos um pouco, esse número está embutido dentro da nossa constituição, da nossa realidade física, dentro do nosso próprio corpo. Por exemplo, nosso corpo é feito principalmente de água e de carbono. E carbono, se nós analisarmos, é um átomo que possui 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. E é a marca que constitui, ou a marca que determina a constituição atômica de quase todos os organismos vivos do planeta Terra. E hoje, então, falando-se um pouco nesse livro, né, sobre o nosso lar, nesse nível 1 de informação, vocês ainda vão verificar que em cada capítulo existe uma correlação numerológica que é mencionada dentro do livro, e essa correlação numerológica, né, vai nos dar o quê? A informação chave para nós ir adentrarmos para um segundo nível de informação deste livro criptografado. Se nós pegarmos o capítulo, por exemplo, o capítulo 48, nesse capítulo 48 você vai verificar o quê? Você vai verificar a menção, tá, de vários fatores numerológicos nesse livro que estão correlacionados com a própria história. Por exemplo, no capítulo 8, o nosso lar fazia o quê? 114 anos de aniversário da cidade. No capítulo 16 você tinha aí, comentava-se em uma entidade ter passado 12 anos no umbral. No capítulo 28 você mencionava o número 7, que estava correlacionado ao quê? Com 7 pavilhões, que por sua vez estavam correlacionados também com outras 33, a câmera 33, é mencionado isso dentro do livro. No capítulo 42 menciona-se 10 horas, a chegada às 10 horas de 12 ministros. E por sua vez temos nesse mesmo capítulo a menção da menção bíblica, né, de Mateus, capítulo 24, versículo 6. O capítulo 48 menciona que havia uma disposição de poltronas numa sala de audiência, de palestra, de reunião, onde as poltronas estavam sendo colocadas enfileiradas de 12 a 12 colunas e à disposição das próprias poltronas, né? No capítulo 48, nesse mesmo capítulo, menciona-se 40 minutos depois da meia-noite, né? Então são valores numéricos aí para vocês começarem a entender o que vocês vão fazer com esses valores numéricos num próximo programa que eu vou apresentar aqui
sobre a descriptografia do livro no nosso celular, tá? E vocês vão verificar que não é coincidência essa numerologia. Por exemplo, se você tem que pegar o número 72, que é mencionado no livro indiretamente, e multiplicar pelo número de capítulos que o nosso celular tem, que é 50 capítulos, você faz 72 vezes 50, você tem 3.600 ou 360 graus, né? Quando eu faço menção do movimento de precessão em relação à cosmologia no começo desse programa, o movimento de precessão é dividido em 2.160 anos, que é cada era zodiacal que é correspondente a cada signo zodiacal correlacionado com a astrologia ou as constelações que estão correlacionadas nesse período de 2.000 anos em que o vértex do eixo terrestre aponta nesse movimento de precessão. Então, cada 2.000 anos esse vértex, esse eixo, ele muda de posição. E aí passa a ser era de peixes, de aquário e assim por diante, né? Então, nós vamos parando por aqui hoje. E eu vou continuar essa análise minuciosa, descriptografando o livro Nosso Solar, de maneira que vocês consigam visualizar por que essa identidade energética dentro de uma mensagem mediúnica canalizada como esse livro, poderia ser qualquer outra coisa, que inclusive nós vamos entrar em detalhes desses outros tipos de informações espalhadas e codificadas em várias obras mediúnicas, ufológicas e outras coisas mais ao longo dos próximos programas. Então, espero que tenham uma boa semana. Mande suas perguntas para o Projeto Terra Oculta e eu vou comentar mais sobre essa identidade energética contida nessas mensagens, na nossa realidade, no nosso próprio nome e em relação a tudo que está correlacionado com a física da informação da nossa realidade. Por quê? Porque finalmente, se nós entendemos quem escreveu, por exemplo, o livro Nosso Lar realmente, e por que e como, e por que dessa maneira, realmente entenderemos quem são e por que do sistema em que vivemos. Quem são os controladores do sistema, como eles operam, como eles pensam, como é a lógica da nossa realidade em termos de funcionamento, pelo menos. Espero que tenham uma boa noite e a gente se vê no próximo programa. Até mais, gente.